Segundo Reis, capítulo 8. Vai jogar aqui? Segundo Reis, capítulo 8. Quem achou, diga glória a Deus. Então, em 2 Reis, capítulo 8, diz assim: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te e vai tu e a tua família, e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da casa dos filisteus e saiu a clamar ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. No versículo 4 diz assim: ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contando ele ao rei como Eliseu restaurara a vida um morto, a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei que ele devolvesse a sua casa e as suas terras. Disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. O rei perguntou à mulher e ela lhe contou a história. Então o rei lhe designou um oficial dizendo: faze restituir-lhe tudo o que era seu e todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu foi a Damasco, a Ben-Hadad, rei da Síria. Ele estava doente. Quando anunciaram ao rei: o homem de Deus chegou aqui. Ponto. Somente até aí. Essa história é muito forte. Essa história é muito impactante, porque ela traz aqui algo muito profundo para as nossas vidas. Ela fala de restituição. Restituição. Quantas coisas não existem nas nossas vidas, situações que nós passamos e que nós precisamos da restituição do Senhor. Quantas vezes nós não precisamos da restituição do Senhor sobre as nossas vidas? Às vezes foi algo que você perdeu, às vezes foi algo que foi tirado de você injustamente, às vezes foi algo que fizeram e tramaram contra a tua vida, e que você olha para o alto e você fala: Deus, me restitui, Senhor, porque restitui minha paz, restitui minha alegria, restitui talvez até minha força, restitui minha vontade de poder te servir, restitui talvez até um bem que tiraram injustamente de mim, e que eu preciso ser restituído disso. Restitui o emprego, restitui o salário que me roubaram, restitui algumas coisas que mexeram, que machucaram e que me desgovernaram, me desorientaram. É interessante você entender essa história, pensar primeiro quem foi Eliseu, porque Eliseu não foi um homem qualquer. Eliseu foi um homem muito relevante para aquela época, para aquela ocasião. Eliseu foi um homem que, o sucessor de Elias, e Eliseu foi ali um profeta, um homem de Deus que fez a diferença na vida de algumas pessoas pelas quais ele teve contato. E uma dessas pessoas foi a felizarda Sunamita. A Sunamita, o seu filho, o seu esposo. Quando você volta um pouco no texto, você vai lá para o capítulo 4, você encontra a história onde tudo começou. Porque nada acontece do nada. Nada acontece por um acaso. As pessoas costumam, às vezes, usar essa expressão: do nada aconteceu isso. Não, do nada não aconteceu, não foi do nada. Alguma coisa aconteceu antes para que isso acontecesse agora. Do nada eu tive uma dor, do nada eu fiquei com raiva, do nada eu perdi isso, do nada eu comprei isso. Não, do nada não, alguma coisa te incentivou, alguma coisa te motivou para isso, inconsciente ou inconscientemente alguma coisa aconteceu. E aí Eliseu foi esse homem que ele apareceu na vida dessa mulher. E é interessante porque no capítulo 4, no versículo 8, diz assim, que Eliseu, quando ele foi a uma cidade chamada Sunem, ele passou por umas terras, por um certo vilarejo, e ele encontrou uma mulher. E a Bíblia fala que era uma mulher rica, ou seja, se era uma mulher rica, era uma mulher de posses. Se era uma mulher de posses, era uma mulher que ela não precisava de nada. Era uma mulher que tinha tudo aquilo que ela precisava. Imagine uma mulher rica, uma mulher que o que ela quisesse comprar, com que ela quisesse gastar, o dinheiro que ela tinha, ela podia fazer o que ela quisesse. Ela não dependia de absolutamente ninguém. Então, subentende-se que ela vivia confortável, tanto ela quanto ela e o seu marido, ela e a sua casa, na verdade. Só que morava ela e o seu marido, naquela ocasião morava somente os dois. E a Bíblia diz que, olha só que interessante isso, certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este
que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Olha, o milagre ele não acontece do nada. Exatamente o que eu falei anteriormente para você, nada acontece do nada, tudo tem um início para que aconteça alguma coisa. A Bíblia mostra que aquela mulher, ela e seu marido viviam no seu vilarejo, na sua calmaria, no seu lugarzinho ali, e de repente começa a passar por aquele lugar um homem. E aquele homem, obviamente, aquele homem começou a chamar a atenção daquela mulher. Elias, ao passar por aquele lugar, Elias estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, estava fazendo a obra, estava lá, estava cuidando, estava fazendo aquilo que era o importante ser feito, né, para os lugares onde ele passava. Ele estava sendo a representação da obra de Deus naquele ambiente, naquele lugar onde ele passava. E aí é interessante porque aquela mulher consegue identificar quem era aquele homem. Ela disse para o seu marido: vejo que esse que passa aqui por nós é um santo homem de Deus. Por quê? Olha que interessante, a bênção começa já daí. Ela identifica que aquele homem não era um homem qualquer, não era um homem igual aos outros, era um santo homem de Deus. Por quê? Pelo seu comportamento, pela sua fala, pela sua postura. A tua postura, ela vai fazer uma grande diferença em qualquer ambiente que você for. Presta bem atenção nisso. A tua postura, o teu posicionamento vai fazer a diferença, representa muito nos lugares onde você transita, onde você habita. É importante você entender isso. Uma postura de alguém que simplesmente é alguém que não tem, alguém que não está preocupado com absolutamente nada, alguém que vive somente agindo de uma forma inescrupulosa, né, com arrogância, simplesmente destratando o outro, não tem humildade alguma, isso vai também, você vai de alguma forma, você vai comunicar aquilo que você carrega. Então, a fala de Eliseu demonstrava que Eliseu era um homem que realmente representava a obra do Senhor, e Eliseu não estava de brincadeira. Aquilo chama a atenção daquela mulher, e aquela mulher diz assim, fala para o seu marido: esse homem é um santo homem de Deus, a gente precisa acolher este homem aqui na nossa casa e dar comida para ele. Esse homem não pode simplesmente passar por aqui, fazer o que ele está fazendo e ele ficar assim, sem ter suprimentos. A gente precisa cuidar desse homem. Então, eu acredito que aí a gente observa que o milagre na vida daquela mulher já começa pela atitude daquela mulher, pelo posicionamento dela, de não julgar, de não criticar quem estava passando, quem estava fazendo a obra do Senhor. Aquela mulher, ela não sinalizou para o seu marido que aquele era um malfeitor, que aquele homem era um homem perigoso, que aquele homem era um homem que estava ali, talvez com intenções, segundas intenções. Aquela mulher, ela teve uma sensibilidade no seu coração, ao ponto dela conseguir identificar que aquele homem era um homem que era um profeta de Deus, era um homem que estava fazendo a obra do Senhor, e que ela precisava de alguma forma ajudar aquele homem, suprir aquele homem de alguma maneira. E aí é interessante isso, porque eu percebo que quando a Bíblia enfatiza que havia uma mulher rica, há de se entender muitas vezes que os ricos não se misturavam, e que as pessoas que eram ricas, por que eu vou me importar com essa pessoa se eu já tenho o que eu tenho, minha vida já é assim, não tem por que eu me importar. Um dos grandes princípios que o Senhor nos ensina através da sua palavra, princípio importante para que eu seja realmente, para que eu demonstre humildade, para que eu demonstre o quanto eu me importo com o outro, né, é o cuidado, né, é a importância que eu dou para o outro, percebendo que as pessoas, elas são tão necessárias para a minha vida, e eu não tenho que ignorar as pessoas. E ela não ignorou aquele homem. E aí começa uma trajetória interessante na vida daquela mulher, porque ela acolhe o homem, e quando ela acolhe Eliseu, ela faz ali, prepara um quarto para ele, prepara um lugar para ele estudar, para ele descansar e tudo mais. Então ela entrega uma oferta para aquele homem. Qual é a oferta? É o cuidado, é preparar o melhor para ele, é preparar algo para ele, para que aquele homem estivesse em condições, em boas condições, para que ele pudesse continuar a sua jornada. Esse cuidado, Eliseu, ele representava a obra do Senhor. Esse cuidado com a obra do Senhor é uma demonstração clara de alguém que realmente entendia o quanto a obra de Deus ela era preciosa. Aquele homem precisava ser alimentado, aquele homem precisava ter um conforto, aquele homem precisava ser cuidado para que ele pudesse continuar na sua jornada. E ela fez exatamente isso, sem que ninguém pedisse para que ela fizesse. E o seu marido foi com ela e fez a mesma coisa. O que acontece? Eliseu observa o coração sincero daquela mulher. Eliseu observa o coração humilde, o coração generoso daquela mulher. E Eliseu, ele vai fazer algo, ele precisava fazer algo por aquela mulher.
E aí ele pergunta para Geazi, que era o seu moço, ele pergunta: o que essa mulher tem? Né? O que essa mulher não tem ainda? Porque essa mulher é uma mulher rica, essa mulher tem grandes posses, essa mulher certamente possui coisas que não falta para muitos, mas para ela não falta. E Geazi diz: há uma tristeza no coração dessa mulher, porque ela não tem filhos. Ela não tem filhos. Então ela podia ter ali, ser preenchida com muitas riquezas, mas havia um vazio no coração dela, que era o fato dela não ter filhos. E Eliseu, como um homem de Deus, usado pelo Senhor, obviamente, Eliseu profetiza sobre a vida daquela mulher, para que aquela mulher então pudesse conceber, depois de um ano, aquela mulher pudesse conceber um filho. Talvez, preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você, talvez aquela mulher pudesse estar tão machucada. A Bíblia não relata isso, mas imagine que já tivesse passado por ali outros profetas de Baal, né, que profetizou, que falou alguma coisa, que fez alguma coisa contra aquela mulher, e que não aconteceu, e que machucou aquela mulher, e deixou feridas sobre a vida daquela mulher. Por quê? Por que eu digo isso? Porque se você observar aqui no versículo 10, Eliseu disse assim: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. O que eu entendo com isso? É que talvez alguém já tenha passado e alguém tenha dito algo para ela, não aconteceu, e agora ela estava com o coração ali, dizendo: não, peraí, mas outro para dizer para mim, né, que eu vou ter um filho e eu não vou ter, então não mente para mim não, porque eu já estou ferida. Talvez possa ter acontecido isso. Então já havia um desgaste, só que mesmo talvez tendo acontecido isso, ainda assim o coração generoso daquela mulher prevalecia, estava aquecido por querer cuidar de alguém que estava fazendo a obra do Senhor. E o Senhor certamente estava olhando para o coração daquela mulher. O Senhor certamente estava olhando para a vida daquela mulher, para a postura, para o posicionamento daquela mulher. É exatamente isso que acontece com as nossas vidas. A cada dia o Senhor está olhando para a nossa postura, a cada dia o Senhor está olhando para o nosso posicionamento, a cada dia o Senhor está olhando para a oferta que nós estamos entregando, a nossa vida como oferta, aquilo que nós fazemos pela obra, a nossa generosidade ou a nossa não generosidade, a nossa humildade ou a nossa não humildade. Todo o movimento que nós fazemos diariamente, certamente o Senhor está olhando aquilo que nós estamos fazendo. Estamos fazendo com amor ou estamos fazendo simplesmente porque de alguma forma sentimos-nos pressionados? Estamos fazendo porque somos generosos ou estamos fazendo porque estamos querendo mostrar para alguém que estamos fazendo algo? O Senhor, Ele deixa muito claro na sua palavra: todas as vezes que você vai entregar a tua oferta, aquele que dá, dê com alegria, aquele que faz, faça com alegria, não por necessidade. Aquele que dá, a própria palavra do Senhor diz: cada um contribua segundo Deus propôs, segundo a alegria que estiver dentro do seu coração. Se você vai ajudar alguém, ajudar, mas ajudar com o intuito de você, porque isso é algo que está dentro do teu coração e você quer fazer porque você quer abençoar aquela pessoa, porque você tem prazer de abençoar, e não com o intuito de dizer: olha, estou dando aqui, mas eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estou fazendo por essa pessoa. Não, o Senhor olhava para o coração daquela mulher, havia uma generosidade, havia um amor de fazer aquilo que ela estava fazendo. Certamente o coração ferido dela fez ela abrir a boca para dizer: não minta para mim. Mas ainda assim, o profeta segurou a palavra. E o que acontece? A profecia, ela é profecia quando ela se cumpre, obviamente. Depois de um ano, aquela mulher teve um filho. Mas aconteceu algo interessante. Aquela mulher, obviamente, não estava esperando que acontecesse. Quando eu vou lá para o capítulo 8, e que a gente mostra essa história, quando ela perde ali as suas terras, Geazi manda ela ir para viver agora com o seu marido, viver agora com a sua família, etc. Tudo mais. Ela tem um filho, acontece ali o milagre e tudo isso. Só que, o que acontece? Depois de tudo isso que aconteceu, acontece um fato interessante, que o filho dela tem uma dor de cabeça quando está com o seu pai, e o filho morre. E Eliseu, ele vai até aquela mulher. Resumindo aqui um pouco da história, Eliseu vai até a mulher, e Eliseu, ele age através do poder de Deus sobre a sua vida, e aquele menino, ele volta. Acontece o milagre acontece na vida daquela família mais uma vez. No capítulo 8 é interessante, porque aquela mulher, ela quer recuperar os seus bens, ela quer recuperar as suas terras. Diz assim no versículo 3: ao cabo dos 7 anos, porque foi um período que Eliseu havia falado: 7 anos vocês vão ter 7 anos de fartura, mas vão ter 7 anos que vai ter fome.
E aí, ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei que lhe devolvesse as casas e as suas terras. Aquela mulher estava agora passando por um outro momento, uma outra fase na sua vida. Ela passou pela primeira fase, primeiro momento na sua vida, que foi poder ter conhecido o profeta, de ter vivido o milagre, de ter gerado um filho. Depois ela passa por uma outra fase, que foi a fase dela ter perdido o filho, e o profeta foi lá e abençoou a vida dela, e o filho dela teve o filho de volta. Depois ela teve agora a terceira fase, depois de passar alguns anos fora das terras que ela tinha. O rei havia tomado tudo e ela agora estava pedindo a restituição daquilo que lhe havia sido tirado. Só que não seria uma tarefa fácil, não seria uma tarefa fácil. Ela precisaria ali de uma intervenção divina sobre a vida dela. E tem coisas, irmãos, que a gente precisa realmente de uma intervenção divina sobre as nossas vidas. E quando a intervenção divina vem, não tem quem atrapalhe. Não tem quem atrapalhe. Presta atenção numa coisa. Quando a intervenção divina vem sobre a tua vida, não tem quem atrapalhe. Você entende isso? Em nome de Jesus. É muito poderoso a gente entender isso, porque existem coisas que a gente às vezes não consegue compreender como é que Deus age. E como é que Deus atua, mas é simples, é só você crer e é só você viver. Eu lembro alguns anos atrás, eu não sei exatamente qual foi. Você lembra qual foi aquele ano, Jada, do carro lá em Caruaru, que a gente foi lá buscar aquele carro? Faz uns 3, 4, foi antes da pandemia, não foi? Foi 2020? Mas foi antes da pandemia, eu acho. Alguma coisa assim, né? Jada tem uma locadora de carro e foi um período que levaram o carro, não foi? O cara locou o carro e o carro, de repente, o cara pegou o carro, foi para o lado do interior e o cara levou o carro, sumiu com o carro. E depois encontraram o carro, no meio da estrada, pegaram o camarada, só que o carro tinha sido pego com droga dentro do carro. Aí é complicado, irmão. A polícia pegou o carro e levou o carro para a delegacia e o carro ficou apreendido lá em Caruaru. E um belo dia vai para lá, vem para cá e já fala com um, fala com outro, não sei o que, liga para a delegacia, não está liberado, que tem um processo, tem um trampo, tem uma burocracia enorme, só para resumir a história. Um belo dia, terminou o culto aqui, eu falei, Jade, vamos lá buscar esse carro. Vamos lá, numa segunda-feira. Terminou o culto aqui, vamos lá na segunda-feira. Vamos. E foi-se embora para Caruaru. Quando a gente chega lá, só para resumir aqui a história, quando a gente chega lá, foi interessante porque a gente chegou quase próximo da hora do almoço, era quase meio-dia. E aí alguém que nos atendeu falou assim, não, porque a delegada, foi a delegada ou foi o delegado? Delegada, não foi? Delegado, não foi? Saiu para o almoço, acaba só volta lá para as 2 horas da tarde. Eu digo, nossa. Mas tudo bem, só volta lá, não sei o que e tal. E a gente vamos ficar por ali, vamos fazer uma hora, aquela coisa toda. Quando a gente volta, quando a gente chega a hora, vocês estão dando carro, vem cá, entra aqui. Assinem aí, podem assinar aí, que o carro está liberado. Ficou eu e já dando olhando para a cara do outro assim, como assim? O caba não questionou, o caba não perguntou, o caba só entregou os documentos lá, mas foi exatamente assim, o cara simplesmente foi lá, imprimiu lá o documento e liberou o carro para a gente. Sim. O cara pensou que o carro estava num galpão, não, o carro está aí embaixo, que a gente já tinha visto o carro lá embaixo. Então leve o carro, como é que é? Aí ficou olhando para a cara do outro assim, pastor, Jader, como é que pode? Digo, vamos embora, irmão, vamos pegar esse carro e vamos embora. Quando chegar lá na hora de tirar o carro, você não tinha levado a chave, não foi? Não tinha levado a chave reserva. Eu digo, Jesus, então vamos chamar o reboque. A única demora foi o reboque chegar. O reboque chegou, botou o carro em cima do reboque, vai-se embora, vai-se embora daqui. A atuação de Deus nas nossas vidas é coisa que a gente não vai entender muitas vezes. Como entender isso? Um carro que foi apreendido já é complicado para sair, e foi apreendido com drogas, a coisa é muito mais complicada ainda. Mas o Senhor estava agindo sobre a vida da gente. O Senhor estava agindo sobre a vida dele, o Senhor estava agindo, não era que o Senhor agiu naquele dia, o Senhor já vem agindo já desde o dia em que, desde o dia em que ele disse assim, Senhor, eu sou teu, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel, eu quero estar na tua presença. O Senhor vai justificando as nossas vidas. A história dessa mulher, dessa sunamita, ela não começou naquele dia, ela começou lá atrás, com toda a generosidade, com toda a sua simplicidade, com todo o seu envolvimento, com todo o seu investimento na obra.
A história dela começou muito antes daquele momento em que ela precisava ter a sua vida, as suas terras restituídas. Quando Eliseu, ela clama para o rei, e aí Geazi, ele vai até o homem de Deus, dizendo, olha, o rei quis saber o que foi que Eliseu havia feito. Geazi contou para o rei tudo, quem era Eliseu. Ele disse, esse homem é um homem de Deus. Por esse homem, abençoa essa mulher, restitui essa mulher, porque esse homem e essa mulher merece. O que eu quero dizer com isso? Quando você anda na presença do Senhor, quando você tem uma postura, quando você tem um posicionamento, quando você realmente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, a tua vida, a tua história, o teu nome vai abençoar a vida de outras pessoas em todos os lugares que você for. As pessoas vão se lembrar de você. Você não vai deixar de ser abençoado, de fazer a diferença nos lugares que você entrar. Não vai. O teu nome, a Bíblia diz que um bom nome, ele vale muito mais do que qualquer tesouro. Está lá na palavra, lá em Provérbios. Um bom nome. Então, cuide do teu nome, honre o teu nome, honre o que você faz, porque certamente você vai ser abençoado em tudo aquilo que você se propôs a fazer, e as pessoas vão lembrar de você. Vai lembrar de você. É fulano, é cicrano, pode fazer, pode, não, eu assino embaixo aqui. Essa é a grande diferença. Aquela mulher teve restituído, foi mais um milagre que o Senhor operou na vida daquela mulher, restituído a sua dignidade, restituído o amor, restituído a sua alegria, restituído a sua paz, restituído as terras que ela tanto precisava. O que você está precisando? Qual é a restituição que você está precisando na tua vida por esses próximos dias? Restituição financeira. O diabo foi lá e saqueou você de alguma forma. Deus vai te restituir em nome de Jesus Cristo. O diabo tocou naquilo que é teu, naquilo que você tanto zela, naquilo que você tanto cuida, o Senhor vai te restituir em nome de Jesus Cristo. Não vai deixar, o diabo ele não vai brincar com você, não vai. Acalma o teu coração em nome de Jesus Cristo, continue sendo fiel ao Senhor, continue fazendo a obra do Senhor, continue sendo dizimista, continue sendo um ofertante, continue sendo responsável com aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para você fazer. Não abra mão disso em hipótese alguma, porque esse momento é só um momento de uma leve e momentânea tribulação. Olha o que a palavra diz, essa leve e momentânea tribulação. O Senhor ele vai gerar uma glória sobre a tua vida, vai gerar uma honra sobre a tua vida. Quieta o teu coração. Quando é que a gente perde isso? Quando a gente começa a murmurar, quando a gente começa a reclamar, quando a gente começa a querer querer colocar a culpa em alguém, que ela coloca a culpa em alguma coisa. Não coloca a culpa em ninguém, não coloca a culpa em nada. Apenas assuma a responsabilidade e diga, Senhor, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, eu vou continuar sendo mantenedor, eu vou continuar sendo cuidador da obra do Senhor, eu vou continuar sendo abençoador da obra do Senhor, eu vou continuar sendo uma referência dentro da casa do Senhor, porque eu sei que o milagre que eu espero amanhã, ele começa hoje. Entenda isso, o milagre que você espera amanhã, ele começa hoje. Então não abra mão em nome de Jesus. Você entendeu isso? Amém? Então vamos abençoar a casa do Senhor, vamos ofertar na casa do Senhor com muita alegria, com muita disposição, em nome de Jesus Cristo.